Olá, sétimo ano! Vamos lá, gente! Mais um super vídeo de correção de exercícios. Essa aqui, pessoal, é a página 9, ok? Da apostila 2. Então, vamos lá. Vou ler o texto, né? Porque já faz dias, já passou uma semana que eu passei essa atividade. E eu gosto de relembrar. Vocês se lembram, né, na sala de aula, sempre na hora da correção, por mais que a gente já tinha lido o texto antes, na hora da correção é de costume ler novamente, até porque voltam, né, algumas informações na cabeça que às vezes passaram desapercebidas, ou então a gente já nem se lembrava mais. Agora, nós continuamos vendo textos que são do gênero relatar, né, contar algo. Vimos o primeiro, que era um relato de memória, quer dizer, o próprio Arrigo Barnabé contando algo que aconteceu na infância dele. E agora nós temos uma biografia. A biografia, né, alguém escreveu contando sobre a vida do Arrigo Barnabé. Não foi ele próprio que escreveu, até porque se tivesse sido ele, se chamaria autobiografia, não é verdade? A biografia é quando alguém escreve sobre uma pessoa. Vamos lá. Arrigo Barnabé. Biografia. Arrigo Barnabé nasceu em Londrina, no Paraná, em 14 de setembro de 1951. Mudou-se para São Paulo na década de 1970 para cursar arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, USP. Após 2 anos, abandonou o curso e passou a estudar composição e regência na Escola de Comunicação e Artes, também na USP. Em 1979, ficou em primeiro lugar no Festival Universitário da TV Cultura de São Paulo, com a música de versões eletrônicas. Com o primeiro disco lançado, Clara Crocodilo, ganhou destaque na cena musical brasileira a partir de 1980, com a fusão entre música popular urbana e música erudita contemporânea. Em 1984, veio o segundo disco, Tubarões Voadores, que teve grande reconhecimento da crítica, a ponto de ser eleito um dos melhores discos do mundo pela revista francesa Jazz Hot. Com o disco, Arrigo começou com o cartunista Luiz G a unir música e história em quadrinhos. Arrigo mantém diversos projetos paralelos. Compôs para cinema e teatro, tendo sido bastante premiado. Participou como ator do filme Cidade Oculta, cuja trilha sonora ele mesmo compôs. Atualmente dedica-se a escrever versões eruditas de suas principais canções. É coordenador do Centro de Estudos Musicais, o CEM, e ministra cursos de composição. Ok? Então, vamos lá agora para as questõezinhas. Compreensão. A biografia é o registro dos fatos vividos por alguém. Sua construção segue geralmente um padrão. Fornece ao leitor as informações consideradas essenciais sobre a vida e a obra de quem é biografado. 1. Copie do texto as informações sobre a vida pessoal de Arrigo Barnabé, referentes ao ou então referentes a. Vamos agora. Informações sobre a vida pessoal referentes ao espaço e tempo de nascimento. Onde que ele nasceu, pessoal? Ele pediu para copiar, então nós vamos abrir aspas, né? Arrigo Barnabé nasceu em Londrina, no Paraná, em 14 de setembro de 1951. Então, nós temos a informação do tempo, que é 14 de setembro de 51, ok? E temos a informação do local, 14 de setembro, e o local, Londrina, Paraná. Londrina, que fica no Paraná.
B, vamos copiar informações da vida pessoal referentes à sua formação, né? Qual é a formação do Arrigo Barnabé? Mudou-se para São Paulo na década de 70 para cursar, olha, formação quer dizer tudo que ele estudou, para cursar arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo. E continua, após 2 anos, abandonou o curso e passou a estudar composição e regência na Escola de Comunicação e Artes, também na USP. Ok, pessoal? Ó, então, aqui as informações do que ele, da sua formação acadêmica, né? O que ele estudou. Mas ele pediu para copiar, então copiou o parágrafo todo, né? Vocês se lembram, tá aqui, olha. Começa aqui, mudou-se para São Paulo na década de 70 para cursar arquitetura. Então, as duas questões, a A e a B, as informações estão aqui. No primeiro parágrafo, onde nasceu? Londrina, no Paraná. Quando? 14 de setembro de 51. A formação dele, estudou arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo e depois cursou composição e regência na Escola de Comunicação e Artes. Tudo bem? É isso aí, fácil, né? 2. Encontre no texto e escreva as informações sobre a vida profissional. Quer dizer, né, a partir do momento que ele começou a trabalhar, vamos lá. Então, referentes ao principal destaque de seu trabalho. Qual que foi o principal destaque do trabalho dele? Ganhou destaque na cena musical brasileira a partir de 80, com a fusão. Quer dizer, a fusão é quando se mistura, né? Música popular com música erudita, né? A música erudita é aquela música, pessoal, sabe, tipo música clássica, tá bom? É música mais erudita, mais, vamos falar assim, uma música até mais formal, tá bom? Agora, a música popular é mais do nosso, músicas que nós estamos mais acostumados, né, no nosso dia a dia. E era música popular urbana. Tá aqui, ó, ganhou destaque, vamos achar. Ficou em primeiro lugar, e ganhou destaque aqui, ó, na cena musical brasileira a partir de 80, com a fusão, né, a mistura de música urbana com música popular erudita. Ele já vinha fazendo várias coisas, mas aqui foi quando ele se destacou. B. E as principais produções dele? Os discos Clara Crocodilo e Tubarões Voadores. Os principais, em 84 veio o segundo disco, Tubarões Voadores. E o primeiro, Clara Crocodilo, tá vendo? Então foram suas principais produções. Primeiro disco, Clara Crocodilo, e depois o segundo disco, Tubarões Voadores. Na hora de colocar, pessoal, o nome dos discos, tá vendo? Aqui tá digitado, a letra tá inclinadinha, né? Isso aqui é a letra em itálico. É assim que nós chamamos, ó, itálico, tá inclinadinha. Na hora de copiar, vocês aprenderam na aula passada sobre os sinais de pontuação. O que eu tenho que fazer para destacar o nome de uma obra? Colocar entre aspas, como aqui no de cima, ó. Aqui colocou entre aspas e aqui colocou em itálico. Então, como a gente escrevendo com a nossa letra, tem que colocar o nome dos discos em itálico, ok? Vamos agora, gente, eu detesto esse exercício, eu acho ele horroroso. Não sei o que vocês acharam, mas tá aqui, vamos lá. O relato diferencia-se da narrativa de ficção por narrar fatos vividos e não inventados, criados pela imaginação do autor, né? Então, o relato ele trata de acontecimentos reais e a ficção já surge da imaginação do autor.
Assim, na construção dos relatos, encontramos os elementos que respondem às mesmas questões da narrativa. Lembra, um texto narrativo tem sempre que ter quem que participa da história, o que acontece, onde que essa história acontece, quando que foi. O relato é uma narrativa real, então vai ter também. Vai falar sobre alguém, que é esse quem, vai contar o que acontece, onde que aconteceu e quando que foi. Vamos para o exercício chato, então. Releia o relato de memória e a biografia de Arrigo Barnabé para responder a essas questões. Então, nós vamos colocar a letra A para as respostas encontradas no relato de memória. B, se for resposta da biografia. Essa aqui é a biografia. O relato de memória é aquele que contava por como que ele se tornou santista, né? Ali em páginas anteriores. E C, para as respostas que não respondem à pergunta que foi feita. Então, aqui vocês já estão vendo, confiram aí. Olha a pergunta que foi feita. Quem é a personagem sobre a qual se está falando? Olha a letra A, Arrigo Barnabé criança. Então, olha, para as respostas encontradas no relato de memória, estava falando sobre quem? Sobre o Arrigo Barnabé quando ele era criança. Vamos para a letra B, para as respostas encontradas na biografia. Quem é a personagem sobre o qual se está falando? Arrigo Barnabé, músico e compositor brasileiro. Então, isso aqui responde quem é a pessoa sobre a qual se está falando na biografia. Essa aqui responde quem é a pessoa sobre a qual se está falando esqueci o nome, no relato de memória. A C, para as respostas que não respondem à pergunta. Quem é a pessoa sobre a qual se está falando? Estava falando sobre o pai do Arrigo Barnabé? Era isso que interessava falar? Não. Era falar sobre o Pelé e o Luiz Gonzaga? Não. Então, por isso que fica a letra C para esses dois. Entenderam? Vamos lá. 2. O que aconteceu? Quais as ações ou os fatos relatados? Né? A associação de fatos mostra como Arrigo. Então, A. Vamos voltar para as respostas encontradas no relato de memória. A. O que aconteceu no relato de memória? Quais foram as ações relatadas? Contou sobre o quê? Como ele se tornou na infância um torcedor do time do Santos. Tá vendo que isso aqui responde a essa questão pensando no relato de memória, lá naquele primeiro texto. Quais as ações ou os fatos relatados naquele primeiro texto do relato de memória? É contar como ele tornou-se na infância um torcedor do time do Santos. A B, vamos responder para a biografia. O que aconteceu? Quais as ações relatadas na biografia, que é esse texto agora, né, que nós estamos vendo? É contar como ele tornou-se um músico e compositor reconhecido. Perceberam? Isso aqui responde o que está contando na biografia. Agora, acreditou em uma mentira. Era o que estava preocupado em contar? Não. Ganhou um prêmio na França. A biografia estava preocupada em relatar isso? Não. O texto de memória estava preocupado em relatar isso? Não. Por isso que essa e essa ficam como respostas que não respondem à pergunta. Tá? Vamos terminar ela aqui. 3. Vocês estão vendo que é uma questão complexa. A gente tem que parar e com muita calma para analisar, gente, não é fácil. Onde aconteceram as ações ou os fatos relatados? Vamos pensar lá no texto de memória, no relato de memória. Onde aconteceram as ações ou os fatos relatados? Na casa da família Barnabé, não era? Nós até respondemos uma questão sobre isso. E vamos pensar agora na biografia. Onde aconteceram as ações ou os fatos relatados na biografia? Em diferentes lugares do Brasil e do exterior. Não é verdade?
Fala que onde ele estudou aqui no Brasil, onde que ele ganhou prêmio, onde que ele foi para o exterior, cita a França, né? Enfim, então, tá aqui. E se no campo de futebol do Santos é onde aconteceram os fatos de memória, no relato de memória? Não, foi na casa dele, não foi no campo. E em São Paulo e na França. Isso aqui é onde aconteceu o fato relatado? Também não, né, gente? Diferentes lugares, não só aqui. 4. Para acabar. Deixa eu ver se era só até aqui mesmo que era para fazer, gente. Deixa eu me lembrar. Eu tinha pedido até essa página. Deixa eu ver. Não, eu tinha pedido até a página 12, então falta mais um pouquinho. O que marca com maior precisão a passagem do tempo na biografia? Aqui, olha só, o registro da passagem dos anos. Então, para mostrar a passagem do tempo aqui na biografia, foi ele mostrando a passagem dos anos. Então, ele nasceu em 51, em 70 ele começou a estudar não sei o que lá, em 79 foi quando ele ganhou um prêmio, em 80 ele começou a fazer não sei o que lá, tá vendo? Então, voltando, o que marca a passagem do tempo na biografia? O registro da passagem dos anos, mostrando os anos em que os acontecimentos ocorreram, né? Poderia responder dessa forma também, lembrando que a resposta de vocês não tem que ser exatamente igual. Para quem colocou por meio da indicação dos anos, ok, tá bom? E vamos trabalhar um pouquinho linguagem dos textos, o narrador nos relatos. Nós sabemos que existe o narrador na primeira pessoa, é aquele em que o autor vivenciou os fatos, é um narrador, eu falei autor, é um narrador personagem, não é? E o narrador também pode ser em terceira pessoa, ele limita-se a relatar os fatos sem ter participado deles, tá? Nossa, gente, que rolo que eu fiz aqui. Com o meu marca-texto virtual? Não tô entendendo, peraí. Acho que é porque tem uma marca ali. Enfim, tá horrível, vamos apagar, mas é importante grifar, tá bom? Isso aqui. Primeira pessoa e terceira pessoa. Compare as pessoas, primeira ou terceira. Eu nem fico falando muito sobre isso porque a gente sempre trabalhou bastante, né, pessoal? Vocês sabem, primeira pessoa, eu ou nós. Então, é quando o narrador é também personagem. Terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. É quando a gente conta sobre alguém. Nós não entramos na história. Então, é um narrador observador. Compare as pessoas em que foram escritos os relatos. Então, lá no primeiro texto, no relato de memória, é claro que eu ia torcer para o time, eu sei que foi antes de o Pelé virar o Pelé, algum tempo depois ouvi pela primeira vez, tá vendo? E a outra, Arrigo Barnabé nasceu em Londrina, no Paraná, mudou-se para São Paulo, que mais? Após 2 anos abandonou o curso. Aí vem, no relato de memória, o texto está na primeira pessoa. Primeira pessoa. Por que a primeira pessoa? Já vamos responder aqui, ó. Copie as palavras que indicam a pessoa no relato de memória. O eu ia, né? Eu ia. O eu de novo. O sei, eu sei, que mais? Ouvi, eu ouvi, tá vendo? Então, eu ia, eu sei, ouvi, primeira pessoa. E na biografia, que é esse, o texto está na terceira. Como que nós sabemos que está na terceira? Os verbinhos ajudam, ó. Nasceu. Quem que nasceu? Ele.
Ele, se fosse a primeira pessoa, seria nasci. Tá falando dele. Ele nasceu, ele mudou-se, tá vendo? Ele abandonou, ele passou a estudar, ok? Aqui, olha, os verbinhos estão todos na terceira pessoa. Continuando. E em qual dos textos o narrador não participa? Uai, esse aqui, ó, na biografia, é aquele que está em terceira pessoa. Na biografia, o narrador não participa. 4. Você já sabe que no relato há uma sequência de ações que se sucedem no tempo. Releia estes trechos prestando atenção às marcas de tempo. Então, olha lá no primeiro texto. Eu tinha talvez uns 5 anos. Eu sei que foi antes de o Pelé virar o Pelé. Algum tempo depois, quando colocaram um disco na vitrola, então meu pai perguntou. Tá vendo? Todas essas palavrinhas, gente, mostram quando aconteceu. Nos dá uma ideia do tempo, né? Da passagem do tempo. Já aí na biografia, né? Que foi o que nós respondemos ali em cima, né? Por meio da indicação das datas. Em 14 de setembro de 51, na década de 70, após 2 anos, abandonou o curso, tá vendo, ó? Em 1979, a partir de 80, atualmente não tem data, mas se refere, né, ao agora. Então, tá aqui, nesse, olha a diferença, nós não temos a indicação exata, né, com datas, na biografia nós temos. Então, em qual dos relatos a linguagem é mais precisa, mais objetiva para marcar a sucessão dos fatos? A da biografia. Ela é mais objetiva, ela dá a data exata, né? Aqui não. Foi antes do Pelé virar o Pelé. Algum tempo depois, a ideia já é mais vaga. Aqui é bem específico, é bem objetiva, é bem precisa, né? Essa é a palavra. Olha só, 14 de setembro é super precisa, na década de 70. E, acabando agora, vamos para a última página. Exercícios 5 e 6. Copie do relato de memória 5 palavras ou expressões que revelam que a linguagem é pessoal. Gente, é para ir no relato de memória. As questões estão aqui na parte da biografia, não é? Só que não é para olhar aqui no textinho da biografia, é para olhar lá no texto como me tornei santista, tá bom? Então, vamos procurar palavrinhas que mostram que a linguagem é pessoal. Isso é uma linguagem subjetiva, mostrando sentimentos e emoções, tá? Essa pergunta, olha só, hein, como eu tô de olho no que vocês fazem aqui, ó. A Maria e o Eric me questionaram sobre essa questão, né, meninos? Então, vamos lá. Possibilidade, olha, lá no texto, quando ele falou o pobre, coitado, gente, isso aqui é muito pessoal, né? Mostra um sentimento, achar que alguém é um pobre, coitado, né? Quando fala curiosamente, isso é pessoal, para outra pessoa talvez não seja curioso. Gostando tanto, queria torcer na carona dos filhos, tá? Estava mais do que na hora, eu adorava. Eu vou pegar os que eu gosto mais para resumir, ó. O pobre coitado, gostando tanto, isso aqui é pessoal, é muito pessoal. Eu adorava, achava lindo, olha isso, adorei, achava a cor branca enjoada, olha quantas possibilidades, gente, achava muito, olha só, enjoada, muito sem graça, é tudo pessoal, é tudo revelando o sentimento dele, a emoção dele, achava muito sem graça, é claro que eu gostei muito do nome, achei legal, tá vendo? Parei de grifar, mas é só continuar.
achava alguma coisa além do bonito. Ele pediu para copiar 5. Olha quantos ele dá aqui. Quantos, tá? Quem não conseguiu achar 5 ou colocou algo que está vendo que é nada a ver, escolha alguns daqui. Olha, achei legal. O nome dos santos era poderoso, super pessoal. Ele achava isso. Achava alguma coisa além do bonito, tá? Eu não vou ficar voltando, senão tem que voltar muitas páginas. Tudo isso são exemplos de linguagem muito subjetiva, muito pessoal, que mostra os sentimentos, as emoções, lá no texto do relato de memória. Agora, a 6. Releia este trecho, também é do relato de memória, e copie as palavras e expressões que revelam o uso de uma linguagem mais espontânea, né? Uma linguagem mais informal, mais próxima daquela usada no dia a dia. Então, meu pai era Palmeiras. Gente, já começou daqui, ó. Falar, ó, ele era Palmeiras, é muito informal, né? Teria que ser no mínimo assim. Meu pai era torcedor do Palmeiras. Né? Falar direto era Palmeiras é bem informal. Eu acho que ele gostava mesmo, né? E se gostava mesmo, é informal isso aqui. Havia jogado quase profissionalmente e era craque, né? Numa linguagem mais formal seria, e ele jogava muito bem, né? O pobre coitado é bem informal. Só teve filho perna de pau. Olha só, usar o termo criançada. Devia ser porque gostando tanto do esporte, queria torcer esse na carona. Tá bom? Olha quantos exemplos, né? Tem gente que talvez não tenha percebido se gostava mesmo, né? De maneira mais formal seria, ele gostava bastante, gostava muito de futebol, né? Se gostava mesmo era de futebol, o jeito que está escrito, né? Tá bem informal, mas como ele pediu palavras, né? Então, tá aqui, palavras ou expressões. E é isso, meus amores. Até a próxima aula. Eu tô cansada de falar sem parar. Beijo, meus queridos. Tchau, tchau.